E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, após Zélia descobrir que Coralina estava com o colar Mystique, ela continuará suas investigações e descobrirá que a joia roubada está nas mãos de Mariana. A loira, ao sair de casa, vê quando a namorada de Nelson está sentada admirando seu colar. Imediatamente, Zélia reconhecerá a joia e, sem perder tempo, ela irá até a pensão de Dona Yolanda para conversar com Clarice. A mãe de Beatriz, com sangue nos olhos, expulsará a falsa irmã, mas Zélia insistirá e dirá que descobriu onde está a joia roubada. Clarice, ao escutar aquilo, ficará feliz e pergunta: "O que foi que você disse, Zélia? Você, por acaso, está falando do colar roubado?" A loira confirma e avisa ter um plano para provar a inocência de Beatriz e, principalmente, desmascarar os verdadeiros culpados e ferrar a família Alencar. Clarice se aproximará da falsa irmã e aceita se aliar com ela e diz: "Se for para ajudar a minha filha e fazer os Alencar pagarem pelos seus crimes, eu aceito me aliar novamente com você, Zélia." A loira fica feliz e afirma: "Clarice, o plano que eu tracei vai destruir aquela família para sempre. Isso eu garanto, mas para que o meu plano funcione, você será fundamental e já adianto que pode ser muito perigoso." Clarice fica receosa e pergunta à falsa irmã do que se trata o seu plano. Zélia a encara e responde: "Eu tenho uma carta na manga contra os Alencar, algo que eu descobri essa manhã, e para a ironia do destino, justamente hoje eu encontrei o colar Mystique. Mas é melhor que eu te explique tudo em detalhes mais tarde, quando eu te apresentar o meu parceiro, que vai nos ajudar a ferrar os Alencar." Clarice, mesmo desconfiada, ela não pensa duas vezes e avisa: "Eu não me importo quem seja o seu parceiro, desde que ele nos ajude a desmascarar aquela família. O julgamento da Beatriz está se aproximando, Zélia, e falta poucos dias. E eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar a minha filha, nem que para isso eu coloque a minha vida em risco." As duas se encontrarão com o parceiro misterioso de Zélia, e Clarice se assusta ao perceber de quem se trata. Zélia contará que o plano é fazer Juliana e Maristela serem desmascarados durante o julgamento de Beatriz. Clarice comemora que o momento de sua vingança está se aproximando e ela conseguirá provar a inocência de Beatriz. Isso tudo terá início quando Zélia for até a casa de Teresa para conversar com Jacira. Teresa estranhará a visita da loira e, sem mesmo escutar o que ela tinha a dizer, a ex-esposa de Alfredo expulsa a loira de sua casa. Entretanto, Zélia insiste em falar com a empregada e avisa que se trata de um assunto muito importante. Teresa, ao escutar aquilo, fica curiosa e pergunta do que se trata. Zélia então revela que o assunto é sobre o colar roubado, a joia que foi roubada no programa de Alfredo. Teresa, surpresa, pedirá que a falsa irmã de Clarice se explique melhor. E Zélia pergunta: "Será que você pode primeiro chamar a Jacira? Que assim eu explico para vocês duas ao mesmo tempo." Teresa se apressa e chama a empregada. E Jacira, ao chegar na sala, pergunta o que estava acontecendo. Zélia, ao se aproximar de Jacira, ela pedirá o colar que a Jacira comprou da Coralina. Jacira pensa um pouco e diz: "Mas de qual colar você está falando?" A loira começará a descrever a joia roubada
e Jacira, ao escutar, ela se lembrará do colar e responde: "Ah, eu me lembro sim. Foi uma bijuteria que eu comprei da Coralina." Teresa, ao escutar a conversa das duas, ela se aproxima e pergunta: "Mas o que essa bijuteria que a Jacira comprou tem a ver com o colar Mystique?" Zélia revela que a bijuteria que a Jacira comprou da Coralina era o verdadeiro colar Mystique, a joia que vale mais de 10 milhões de cruzeiros. Teresa fica em choque e Jacira arregala os olhos e fala: "Mas isso é impossível! Eu paguei apenas 3.000 cruzeiros naquele colar. Era somente uma bijuteria que eu comprei para minha pata." Zélia explicará toda a confusão que aconteceu na mansão dos Alencar e que fez a Maristela entregar o colar nas mãos de Coralina. Teresa, ao escutar aquilo, comenta: "Realmente, eu me lembro que a Clarice comentou algo sobre isso comigo, mas eu nunca pensei que a Maristela acabaria dando algo tão valioso." Zélia então avisa: "É claro que ela não fez uma coisa dessas por bondade. Ela sequer sabe o que realmente aconteceu com aquela joia. Acontece que ela estava tão confusa por causa dos remédios que o Juliano estava dando que até agora ela não faz ideia que entregou o colar para Coralina." Teresa, surpresa com toda aquela história, ela se aproximará de Jacira e pedirá a joia para a empregada. Jacira, ao olhar para a patroa, ela revela: "Bem, a gente tem um pequeno problema. Eu não estou mais com aquele colar. Eu dei ele para uma vidente." Zélia fica indignada ao escutar aquilo e pergunta: "O que foi que você fez, Jacira? Você deu o colar Mystique para uma vidente? Uma joia que valia mais de 10 milhões de cruzeiros." A empregada pedirá desculpas e avisa que não sabia do valor daquele colar e pensava que se tratava apenas de uma bijuteria. Teresa também ficará arrasada e comenta: "O pior é que esse colar é a única coisa que realmente poderia ajudar a Beatriz. E sem ele, infelizmente, ela vai ser condenada." Jacira, ao escutar aquilo, se sentirá ainda mais em culpa e pedirá desculpas. Zélia, ao se aproximar da empregada, pedirá que ela ligue para a vidente e tente recuperar o colar. Porém, Jacira responde: "O problema é que eu ouvi falar que essa mulher era uma pilantra e tinha fugido para o Paraguai." Zélia, ao escutar aquilo, ficará decepcionada e sairá do apartamento de Teresa. No entanto, ao chegar do lado de fora, ela vê Mariana sentada, admirando seu colar. Entretanto, antes que ela pudesse se aproximar, Mariana guarda o colar Mystique e sai. Zélia, ao perceber que não conseguiria alcançar Mariana, ela fala consigo mesma: "Essa mulher anda muito rápido, mas eu a conheço. Ela trabalha no programa do Alfredo." A loira voltará para o apartamento de Teresa e contará tudo o que viu. Jacira e Teresa ficaram surpresas e perguntam como Mariana conseguiu aquele colar. Zélia avisa que não faz ideia e diz: "O importante agora é recuperar esse colar. Vocês sabem onde essa Mariana mora?" Jacira, sem pensar duas vezes, responde: eu sei sim. Ela mora aqui perto. Ela alugou um apartamento há poucos dias." Zélia pedirá a Jacira que a leve até a casa de Mariana. E Teresa, ao se aproximar das duas, ela pede também para acompanhá-las. As três, sem perder tempo, saem e vão até o apartamento de Mariana. Não muito tempo depois, elas chegarão e, ao entrarem de surpresa,
Elas flagram Mariana usando o colar. Jacira então explica para a amiga a verdadeira história daquela joia e avisa que ela vale mais de 10 milhões de cruzeiros. Mariana, ao escutar aquilo, crescerá os olhos e Teresa pedirá a joia, dizendo que ela é necessária para provar a inocência de uma pessoa. Porém, Mariana se negará a entregar a joia e pedirá que as três se retirem da sua casa. Zélia, ao olhar para a pilantra, pergunta: como assim você se recusa a entregar esse colar? Já explicamos que a liberdade de uma pessoa depende dessa joia. Entretanto, mesmo ao ouvir aquilo, Mariana não muda de ideia e afirma: eu comprei esse colar e agora ele é meu. E se vale toda essa fortuna, melhor para mim. E azar dessa moça que vai presa. Zélia ficará furiosa e grita: pois eu vou pegar esse colar, nem que seja à força. Então você decida se vai entregar por vontade própria ou na base da violência. Naquele momento, Nelson chega e, ao escutar aquela discussão, ele pergunta o que estava acontecendo. Mariana se aproximará do seu cúmplice e pedirá para que ele expulse as três. No entanto, Zélia pensará rápido e oferecerá uma proposta para Mariana. A loira dirá que está disposta a pagar os 10 milhões que o colar vale. Jacira e Teresa, ao escutarem aquilo, ficarão surpresas com aquela proposta. Já Nelson, sem saber o que estava acontecendo, ele pedirá uma explicação e Mariana responde: você não precisa saber de nada por enquanto, querido. Depois eu te conto tudo em detalhes. Já gostei da tua proposta, dona Zélia. Eu aceito, mas é melhor que você não tente nenhuma besteira. Caso contrário, eu desapareço e você nunca mais vai olhar para esse colar. Zélia avisa que voltará no dia seguinte e trará o dinheiro. E após falar aquilo, ela, Teresa e Jacira saem. Ao voltarem para o apartamento de Teresa, Zélia afirma que tem um plano para conseguir aquele dinheiro e pede a Teresa e Jacira para manter tudo aquilo em segredo, pelo menos por enquanto. Mais tarde, Zélia chegará na pensão de Dona Yolanda e, ao se encontrar com Clarice, ela contará que encontrou o colar e que tem um plano para recuperá-lo. Clarice, ao escutar aquilo, ficará animada e pergunta onde a joia está. E Zélia responde: por enquanto, ela está com uma pilantra chamada Mariana, mas amanhã mesmo eu vou conseguir reaver essa joia. Clarice, sem entender direito, pergunta: mas do que você está falando, Zélia? Como assim você encontrou esse colar? Como você descobriu que essa Mariana estava com a joia? Essa joia, ela desapareceu no programa do Alfredo. Zélia explica toda a história e avisa que, na verdade, teve muita sorte ao encontrar Mariana usando a joia no meio da rua. Clarice ficará feliz ao saber daquilo e pede: pois então me diga, Zélia, onde é a casa dessa mulher, que eu vou agora mesmo pegar esse colar. Com esse colar, eu posso provar a inocência da minha filha. Zélia encara Clarice e diz: bom, infelizmente não é tão simples assim, Clarice. Mesmo que o colar apareça, isso não comprova a inocência da Beatriz. Clarice, ao escutar aquilo, fica pensativa e responde: agora que você está falando, eu acho que você tem razão. Mas mesmo assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar que a minha filha seja condenada e presa por um crime que ela não cometeu. Zélia concorda e pede que a mãe de Beatriz se acalme. Clarice a encara e fala:
Como você quer que eu me acalme, Zélia, sabendo que a minha filha está presa por causa daquela família nojenta dos Alencar? Zélia se aproxima ainda mais e explica. Você não se preocupe, Clarice, que eu tenho um plano, tanto para recuperar o colar, como para ajudar a provar a inocência de Beatriz e colocar os verdadeiros culpados na cadeia. Clarice fica animada, porém, ao mesmo tempo triste, ao saber que Bia também será prejudicada. E Zélia, ao olhar para a falsa irmã, avisa. Clarice, mas para que esse plano funcione, você tem que me ajudar. Você tem que fazer algo que eu tenho certeza que você nunca pensou em fazer. Clarice, ao escutar aquilo, fica curiosa e pergunta do que se trata. E Zélia responde. A gente precisa de 10 milhões para reaver o colar Mystique. E só existe um lugar que eu tenho certeza que tem todo esse dinheiro. Clarice, ao escutar Zélia falar que para reaver o colar tem que desembolsar 10 milhões de cruzeiros, ela fica assustada e pergunta o que Zélia tinha intenção de fazer. Zélia, sem pensar duas vezes, responde. A gente vai passar a perna no Juliano e roubar todo o dinheiro que ele tem no cofre. Clarice a encara e diz. Mesmo assim, essa quantia ainda é muito absurda, Zélia. Eu não acho que o Juliano guardaria todo esse dinheiro em um cofre. Zélia se aproxima ainda mais e explica. Acontece que um passarinho me contou que o Juliano retirou todo o dinheiro que ele retirou da empresa e que estava naquela conta que ele criou no teu nome, Clarice. Ele preferiu ficar com o dinheiro em mãos para caso precise fugir do país. E como aquilo é dinheiro sujo, o Juliano não pode denunciar caso ele seja roubado. E a informação que eu consegui é que o valor é muito mais do que 10 milhões. Clarice, ao escutar aquilo, pergunta o que Zélia estava pensando em fazer para roubar aquele dinheiro. E Zélia responde. Bem, tudo vai depender de você, Clarice. Você terá que seduzir o Juliano e convencê-lo a revelar a senha do cofre para você. Clarice ficará em choque e, após pensar bem, ela afirma. Realmente, só de pensar em me aproximar daquele monstro me embrulha o estômago. Mas, se esse é o único modo de ajudar a minha filha, então eu faço por ela. Zélia comemora e avisa. Isso. E assim que a gente tiver aquele colar em mãos, o meu parceiro vai nos ajudar a armar uma arapuca para o Juliano e a Maristela. Clarice, ao escutar aquilo, comenta. Eu mal vejo a hora de ver aqueles dois sendo presos pelo roubo do colar. Zélia então responde. Não se preocupe, Clarice. Essa não será a única acusação que os dois terão que responder. Eu também tenho uma carta na manga que destruirá aquela família. Clarice fica feliz e fala. Pois ainda hoje eu vou na mansão dos Alencar e eu vou convencer o Juliano a me revelar a senha do cofre. E eu já sei exatamente como conseguir isso. Zélia encara a falsa irmã e garante. Pois não se preocupe, que eu vou convencer o Basílio e pedir a ele para manter a Maristela fora de casa. E eu vou pessoalmente pedir que a Bia vá até a minha casa e vou segurar minha sobrinha até você ligar dizendo que conseguiu o dinheiro. Clarice agradece Zélia e sai. As duas então começará a colocar o plano em prática. Zélia ligará para Basílio e explicará toda a situação. E logo em seguida, ela também ligará para Bia, convidando a moça para ir até o seu apartamento. Já Clarice, após ter ligado para Gregório, ela ficará esperando o médico. E naquele mesmo dia, Gregório, ao chegar na pensão,
perguntará à sua amada o que estava acontecendo, para ela ter chamado ele com tanta urgência. Clarice explicará toda a situação e pedirá ao médico um remédio que ela possa usar contra Juliano. O médico ficará receoso, porém, ele entenderá que aquele é o único modo para ajudar Beatriz. É então que Gregório avisa que tem o remédio perfeito para aquela situação e diz: "Você me espere aqui, que eu não demoro, e eu garanto que com o remédio que eu vou te dar, Clarice, o Juliano será obrigado a contar tudo o que você pedir." Clarice agradece e o médico sai. Mais tarde, Gregório volta com um frasco de remédio. E Clarice, ao segurar, ela pergunta: "Esse remédio vai realmente funcionar?" Gregório confirma que sim e explica: "Esse medicamento força as pessoas a contar toda a verdade. É perfeito para usar em casos que é necessário descobrir uma informação." Clarice fica admirada e questiona: "Mas se esse remédio é tão poderoso a esse ponto, por que ele não é usado pela polícia para os interrogatórios?" Gregório então responde: "Apesar da eficácia, ele é muito perigoso e por isso ele só é utilizado durante a guerra para tirar informações do inimigo. E em uma situação normal, eu nunca iria te recomendar uma coisa dessas. Mas, já que se trata daquele monstro do Juliano, eu acho que vale o risco." Clarice pegará o frasco e, em seguida, ela sai. Não muito tempo depois, Clarice chegará na mansão dos Alencar e dá de cara com Juliano. Maristela e Bia não estarão em casa e o Crápula estará sozinho. Juliano, ao ver a sua ex-esposa se aproximando, ele estranha e pergunta o que ela estava fazendo ali. Clarice, no entanto, mente e avisa que queria se reconciliar com o ex-marido. Juliano, ao escutar aquilo, fica feliz e não desconfia que tudo aquilo é uma grande armadilha. Clarice então pede para comemorar com champanhe e o vilão servirá 2 copos. Em seguida, Clarice pede a Juliano algo para comer e ele avisa: "Bem, acho que tem alguma coisa para acompanhar esse champanhe." O vilão sairá e a mãe de Beatriz aproveitará aquele momento para colocar o remédio na taça de champanhe do ex-marido. Quando Juliano volta, o Crápula avisa que Coralina já não está mais em casa e que não encontrou nada. Já Clarice diz que não tem nenhum problema. Os dois então pegam as taças e brindam. E Clarice, após beber todo o seu champanhe, ela fica de olho no vilão. Juliano, sem desconfiar da armadilha, ele bebe tudo de uma só vez. Não demora muito e o vilão começará a se sentir tonto e dirá coisas sem sentido. Ele pedirá perdão novamente a Clarice e dirá que se arrepende de tudo. Clarice, ao escutar aquilo, percebe que o remédio já fez efeito e, ao se aproximar dele, ela pergunta a senha do cofre do ex-marido. E Juliano imediatamente revela a senha. A mãe de Beatriz não perderá tempo e, ao entrar no quarto do ex-marido, ela abrirá o cofre e encontrará o dinheiro que Zélia tinha dito. Clarice encherá uma maleta com todo aquele dinheiro e sai logo em seguida, deixando Juliano desacordado. Mais tarde, Clarice se encontrará com Zélia e as duas irão até a casa de Mariana e Nelson. Lá, elas farão a troca do dinheiro pelo colar. E no dia seguinte, as duas irão até uma casa, onde se encontrarão com Basílio. Zélia dirá à falsa irmã que explicou toda a situação para o rapaz, e ele irá ajudá-las a colocar a última parte do plano em ação.
Clarice, ao escutar aquilo, pergunta o que Zélia pretendia fazer. E a moça explica. Bem, o Juliano não faz ideia que você pegou o dinheiro do cofre dele. Então o Basílio vai colocar esse colar no cofre daquele crápula, no lugar do dinheiro. E depois, a gente só precisa fazer uma denúncia para o delegado. E o Juliano será pego em flagrante. Clarice diz que aquele plano é genial. Já Basílio afirma que ele também deixará uma surpresa para o vilão, que fará com que Maristela seja presa junto com o filho. Em seguida, o rapaz pega o colar e se retira. Mais tarde, Basílio chega na mansão dos Alencar e, escondido, coloca a joia no cofre de Juliano. Na sequência, ele sairá e voltará até o local combinado com Clarice e Zélia. Clarice, sem perder tempo, liga para o delegado e, em seguida, ela avisa a Zélia e a Basílio. O delegado me garantiu que iria conferir se a minha denúncia era verdadeira. Não muito tempo depois, o delegado chegará na mansão dos Alencar e irá revistar toda a casa. E não demora muito para que um dos policiais encontrasse o colar no cofre de Juliano. Além disso, ele também encontrará um dossiê que Basílio deixou dentro do cofre, com as provas de todos os crimes que a perfumaria carioca cometeu. O delegado levará Juliano e Maristela presos, e não demora muito para que Beatriz receba a visita do delegado, avisando que ela tinha sido inocentada. Já Nelson, ao sair de casa com o dinheiro, ele será surpreendido por Basílio, que o ameaçará e pegará o dinheiro da Clarice de volta. O rapaz usará aquele dinheiro para construir uma escola para Beatriz e dirá: esse dinheiro, minha deusa, era do Juliano, e eu acho que é justo que depois de todo o sofrimento que ele te fez passar, Beatriz, que esse dinheiro possa te ajudar a recomeçar a tua vida e proporcionar a realização do teu maior sonho, que é construir uma escola. Agora, deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento e contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de se inscreverem no canal e deixar aquele like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.